Curso de Psicanálise Integrada, módulo 10/24. Este módulo é o módulo 10 dos 24 vídeos que estamos lançando da Psicanálise Integrada. A Psicanálise Integrada trata de 21 grandes mestres da psicanálise, da história da psicanálise, que fizeram a história da psicanálise, fizeram todas as teorias, as técnicas que hoje é utilizada na psicanálise. Não só Freud, como também Jung, Lacan, e Badaraco e muitos outros. E hoje nós vamos estudar, no módulo 10, Melanie Klein, a fundadora da psicanálise infantil. Aliás, são duas mulheres as fundadoras da psicanálise infantil, Melanie Klein e logo depois Anna Freud, a filha de Freud. Hoje vamos falar de Melanie Klein. O curso de psicanálise infantil, psicanálise integrada em 24 módulos e 24 vídeos. Os vídeos são gratuitos, são postados no YouTube e enviamos gratuitamente às pessoas que estão no nosso Zap, no nosso cadastro. Você pode contribuir com um Pix de R$ 25 pelo Pix Fone 61 98 340 6632. Está aqui embaixo, tá? Aí você recebe o PDF desse módulo e automaticamente você fica matriculado no curso quando terminar os 24 módulos e você contribuir 24 vezes 25, que vai dar um total de R$ 600, você recebe o certificado de psicanalista clínico e a carteira com número de registro. E seu nome vai aparecer no site, que até o final deste mês nós vamos atualizar. Ou também você pode receber o certificado de pós-graduação livre em psicanálise, mas nesse caso, se você quiser os dois, você tem que contribuir 2 vezes, no caso 50. Nós fazemos uma proposta que se você contribuir de uma vez só, os R$ 600, que seriam o custo total dos 24 vezes 25, você pode contribuir só com 500 de uma vez só e ainda você participa até o final, automaticamente já está pago todos eles e enviamos, além desse curso que você está recebendo, nós vamos enviar um outro curso de psicanálise integrada de 12 módulos e 12 vídeos. Então você vai ter 2 cursos e, se quiser, 2 certificações. Muito bem, vamos então começar com psicanálise integrada, módulo 10. Nós tínhamos falado no início, eram 20 maiores psicanalistas, mas algumas pessoas sugeriram que nós incluíssemos Badaraco, o grande mestre psicanalista argentino, freudiano e psiquiatra que transformou a psicanálise junto com a psiquiatria para cuidar dos dependentes químicos e criou também a chamada comunidade terapêutica, a psicanálise da comunidade terapêutica. Isso vai ser o módulo 24. Os grandes mestres da psicanálise infantil, ao longo da história, começamos com Melanie Klein e Anna Freud. Depois foi Henri Stack-Sullivan, François Dolto, da França, Winnicott e Erik Erikson. São 6 grandes mestres que mexeram com psicanálise infantil. É lógico que a teoria de Melanie Klein atingiu outros patamares, como influenciou Winnicott, Bion e outros grandes mestres. Hoje existe uma linha da psicanálise chamada psicanálise kleiniana. Então nós hoje vamos analisar o conteúdo, a teoria e a técnica de Melanie Klein. Melanie Klein, 1882-1960, é psicanalista austríaca, em geral classificada como uma psicoterapeuta pós-freudiana, embora tenha sido na época de Freud. 1925, mais ou menos, ele lançou a psicanálise infantil. E nós vamos falar o porquê lançou, como lançou, qual foram as repercussões,
aquelas questões todas. Em 1905, Freud publicou a única referência à psicanálise infantil. Em 1905, Freud publicou a primeira notícia acerca da possibilidade de tratamento psicanalítico da infância, relatando o caso do pequeno Hans, uma criança de 5 anos de idade, vítima de fobia de cavalos. Freud acompanhou o caso à distância, pois viu a criança uma única vez. Ele fazia através do pai, do menino, que vinha contar-lhe o que se passava, e Freud orientava como fazer, como tratar, e revelava à criança as interpretações dos seus atos. O menino reagiu muito bem ao tratamento e dizem que foi curado. Muito bem. Vamos dar uma olhada rápida, por instante, na teoria de Freud, para que nós possamos ver que o sistema freudiano é bastante simples, bastante concreto. Nesta figura nós temos aqui 1, 2, 3 que acontece na infância. Os traumas psíquicos infantis, a repressão e os traumas psíquicos passam a ficar no inconsciente, que continuam no inconsciente até a presente data, quando se torna, depois de tornar-se inalterável, os traumas influenciam o presente e aí se transforma em sintoma no presente do paciente. Aí se torna a neurose. E Freud tratou este assunto, conforme estamos vendo aqui, especificamente dos adultos. Em hipótese nenhuma passou pela cabeça de Freud a questão da criança. Como falamos, só atendeu uma criança, o pequeno Hans, em 1905. Ele não fez uma teoria para criança, até porque para ele era preciso, na escuta psicanalítica, era preciso, através da associação livre, o discurso do paciente, a interpretação dos sonhos, as reações transferenciais, era preciso que a pessoa tivesse uma certa cultura, uma certa formação, uma boa dicção, uma boa fala, uma fala estruturada, coisa que uma criança não vai ter. Uma cultura, coisa que uma criança também não vai ter. E a possibilidade transferencial que uma criança também não teria, pois tem o pai dele. Então, podemos dizer, não é uma afirmação de Freud, podemos sugerir que a psicanálise só poderia ser feita a partir dos 18, 20 anos. Quando a pessoa já tem uma formação, uma cultura, uma fala estruturada e pode falar de si mesma e pode falar da sua subjetividade, coisa que a criança não teria. Então a psicanálise infantil estava fora dos trabalhos de Freud. Fecha essa porta. Dos trabalhos de Freud. Então, nós vemos então que a questão da psicanálise freudiana, ela é mais ligada ao adulto, ao jovem, o jovem em diante ao adulto. Não havia essa questão da psicanálise infantil. Aqui nós temos um quadro, o nascimento, a psicanálise infantil trabalharia o infante, justamente o momento em que acontecem os traumas e se formam os traumas, forma o ego, o superego, etc. e tal. E a psicanálise seria a partir da juventude, da maturidade. Muito bem. O que aconteceu? Para que fosse necessário a questão da psicanálise infantil? Veja bem, nesse quadro, o início da psicanálise, para Freud, era necessário mais ou menos 20 anos. Nunca Freud diz a idade, mas é interessante, existe uma fase dos traumas, que é a infância, existe a fase de piano, a formação superego, a castração, a formação da libido, essa questão toda, tá? E depois, para fazer a psicanálise, para ser atendido na psicanálise, precisar, como eu já disse, cultura, uma fala estruturada, uma capacidade transferencial, da figura paterna, e
ter consciência dos sintomas e da própria neurose. Uma criança não tem consciência da neurose que tem. Então, para Freud, naturalmente, era absolutamente desconhecido essa possibilidade da psicanálise infantil. E aí chega a Revolução Kleiniana. Melanie Klein, eu acho que nunca conheceu Freud, nunca esteve com Freud, literalmente falando. Mas é interessante que Melanie Klein foi atendida por discípulos de Freud. Fez a análise didática com os discípulos de Freud. E Melanie Klein utiliza na sua teoria, todos os instrumentos, os construtos da psicanálise freudiana. Veja bem, ele não se afastou em hipótese nenhuma da estrutura freudiana como um todo. Mas ele fez uma revolução. Num tempo impensável, numa época que não haveria possibilidade nenhuma de surgir a psicanálise infantil. A partir da teoria de Freud, fez uma interpretação nova e influenciou a psicanálise futura, como Bion, Winnicott e outros grandes mestres. Muito bem, este é a Melanie Klein. Agora vamos falar um pouco da sua teoria. A teoria de Melanie Klein, ela é tremendamente diferente do que nós podemos imaginar com Freud. Porque a história para Melanie Klein não surge depois dos 12 anos. Tá? Não existe essa fase para depois surgir com a questão. Mas surge desde a sua infância. Desde a sua infância, com 3 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses, e aí já começa a possibilidade da análise. A partir de um ano e meio, a criança já pode ser psicanalizada. Aí você vai me perguntar, mas como é possível? Pois é, então preste atenção na teoria, que eu vou explicar aqui. Na apostila está muito bem relatado, muito bem exposto a apostila, ou seja, o que você vai receber em PDF na hora que você solicitar. Melanie Klein disse que aos 3 meses a criança começa a tomar uma posição, não é uma fase. Veja bem, fase é uma coisa, posição é outra. Uma posição é uma situação em que a pessoa tomou uma posição e depois mudar essa posição. Fase não, necessariamente passa por essa fase. E Melanie Klein diz que aos 3 meses a criança, o infante, toma a posição esquizoparanoide. 3 meses. O que é esquizoparanoide? 2 palavras, esquizofrenia e paranoia. A esquizofrenia, pelo seguinte, você sabe que o esquizofrênico, uma das características, não estou classificando, não hipótese nenhuma, uma das características da esquizofrenia é justamente a particularização da parte do corpo. Por exemplo, a pessoa começa a achar que o dedo está querendo dizer alguma coisa, ou eu não sei o que meu pé está querendo dizer, sei lá, uma coisa assim. Ou seja, é como se você fixasse numa parte do corpo como se fosse o todo. Ou seja, ele não tem, não tem a consciência do eu como um todo, mas uma parte do corpo como se fosse ele. Tá? Então, nessa fase dos 3 meses, a criança se fixa no seio materno. O seio materno é o ponto central da criança de 3 meses. A criança não conhece o pai, não conhece a mãe, não conhece ninguém, só conhece o seio materno. O seio que o alimenta, o seio que o protege, o seio que faz tudo. Então, o seio materno é o elemento central. Não conhece a mãe, não conhece o pai. Não existe, diríamos assim, a figura da mãe ou a figura do pai, apenas o seio. E esse seio pode ser o seio bom ou o seio mau, depende se o seio o alimenta ou não. Tá? Se o seio materno tiver leite e a criança está com fome e o satisfaz, então é um seio bom. Nesse momento do seio bom, acontece, diz a Melanie Klein, uma das grandes ideias que ela teve é a criação dos objetos
bons, a criação dos objetos bons, pensamentos bons, as ligações objetais, né? Surgem os objetos bons, pensa coisas boas, coisas positivas e tal. Mas quando o seio não tem leite, diríamos assim, ou quando a criança não quer mais se alimentar do leite e a mãe insiste, então aquele seio se torna um seio mau, persecutório. Aí surgem os objetos negativos. Tá? As relações objetais negativas, surge o mal, surge a persecução, aquela situação toda. Daí a esquizofrenia. E a paranoia é justamente por causa disso, que esse mesmo seio que o alimenta, que pode ser o seio bom, pode também ser o seio mau que o persegue. Veja bem, então, essa posição da esquizoparanoia é interessante que surge, é uma posição que a criança assume aos 3 meses. Então, isso inclusive explica a origem da esquizofrenia e da paranoia do ser humano. Um ser humano, quando chega aos 25, 30 anos e sofre de uma esquizofrenia, você pode simplesmente dizer, não se preocupe, você já passou por isso. Quando tinha 3 meses, passou por essa fase da esquizofrenia e da paranoia. Ou seja, isso é uma questão que já se solidificou na infância aos 3 meses. Depois dos 3 meses, aos 6 meses, assume-se a posição depressiva. O que seria a posição depressiva? Aos 6 meses. A posição depressiva é o seguinte: aos 6 meses a criança já começa a ver o pai e a mãe, já começa a ter consciência de quem é a mãe, tá? Mas acontece que surge um problema muito interessante, porque a mãe não pode estar o tempo todo olhando a criança e a criança ficar o tempo todo vendo a mãe. Num determinado momento a criança precisa ir para a cozinha, precisa trabalhar, precisa sair de perto dela. Então a criança perde a visão da mãe e o que acontece? Para a criança, aos 6 meses, a criança imagina que perdeu a mãe. E entra em depressão, é uma posição depressiva. Ou seja, a criança não tem a mãe, porque a mãe perdeu a mãe. Depois a mãe volta, ou seja, depois volta a mãe e tudo bem de novo. Mas depois perde de novo. Essa posição depressiva é elemento constitutivo aos 6 meses de idade. Aos 9, 10 meses já começa a fase edipiana, ao ter os 12 meses. O ego, a formação do superego e a questão da castração, a libido, essas questões todas, que naturalmente a Priscila pode explicar bem melhor para você. E quando completa 12 meses, ou seja, 1 ano de idade, a criança já começa a mostrar as suas neuroses, tá? Os seus problemas, e a criança já pode ser analisado. Mas como análise você vai fazer? A pergunta seria essa, né? Se a análise que a gente conhece, se o psicanalista conhece, é através da fala, né? da associação livre, da interpretação de sonhos e etc e tal. Mas Melanie Klein tem uma originalidade surpreendente, uma genialidade impressionante. Então, Melanie Klein vai substituir a fala pelo brincar. Veja bem, o brincar vai ser o meio da fala, onde se expressa no brincar a capacidade transferencial, a questão da figura paterna, os sintomas e as neuroses, tá? Muito bem, nós vamos entender melhor o que é brincar. Aqui nós temos uma figura da questão da posição esquizoparanoia. O seio bom, fonte de nutrição, prazer, restaura a unidade pré-natal, a proteção, e o seio mau, mau sentimento de unidade, frustração interna, sadismo moral, mania persecutória, etc. A formação dos objetos bons e os objetos maus. Muito bem, então o bebê projeta os seus impulsos de amor e os atribui ao seio gratificador, o seio bom, assim como projeta seus impulsos destrutivos e os atribui ao seio frustrador, o seio mau, simultaneamente pela introjeção, um seio bom ou um seio mau.
são estabelecidos dentro dele. E aí então surge a questão das relações objetais. As relações objetais serão o elemento-chave dos psicanalistas pós-freudianos. Freud, especificamente, não chegou a falar dos objetos, das relações objetais, mas os psicanalistas que vieram após Freud começaram já a lidar com as relações objetais, porque é uma pergunta interessante que você precisa fazer realmente. De onde surgem esses objetos maus e os objetos bons no ser humano? Uma criança tem esses objetos bons e os objetos maus. De onde surge? Surgiu com ele no nascimento? Não. Melanie Klein tem uma resposta objetiva, uma resposta, diríamos assim, experimental, porque ela chegou a lidar com isso, com criança nesse sentido. A partir das suas experiências clínicas com criança, Klein acredita que o que compõe a fonte real das ações, as reações dos seres humanos, é o mundo interno das relações de objeto e das fantasias inconscientes. Assim, para a teoria kleiniana, a subjetividade se daria por si mesma, isto é, se constituiria internamente, essa subjetividade tão necessária para o ser humano. O ser humano precisa da subjetividade. Freud não vai insistir muito neste assunto, mas quem vai estabelecer como dogma, diríamos assim, vai ser Lacan, que vai falar da subjetividade. Talvez por influência já kleiniana, não sei, isso nós vamos ver mais para frente quando a gente for estudar Lacan. Então é interessante essas questões e também colocar essas situações nesse sentido. O conceito básico da teoria de Klein é a relação objetal. Veja bem, você lida com os objetos bons e os objetos maus. Hoje, por exemplo, é fácil, é comum encontrar uma pessoa, hoje mesmo, estava atendendo via telefone, uma pessoa que queria se desligar dos objetos maus dos seus pensamentos e tentar pensar objetos bons, porque os objetos maus invadiam os seus pensamentos. É interessante. E é interessante que todos os traumas dele é na infância. E eu posso atestar ou assegurar que foi justamente nessa primeira infância. É a relação objetal que o bebê inicia com a mãe. Relações essa que resultam das experiências de amamentação do bebê e da presença da mãe. A princípio, a relação dá com um objeto parcial, o seio, que é a fase da esquizoparanoia. Uma vez que os impulsos orais libidinosos, o eros, e os orais destrutivos, o tânato, estão voltados no início da vida para o seio materno. Tudo se concentra no seio materno, no início da vida humana. A interação desses impulsos corresponde à fusão dos instintos de vida e de morte. Klein tem um modo de tornar a realidade psíquica interna muito real. É interessante. Freud não chegou a lidar muito com isso, mas Melanie Klein lidou. Qualquer brincar da criança poderia ser visto como uma projeção da sua realidade psíquica, daí o brincar. Veja bem, o brincar é diferente da ludoterapia. Eu tenho até uma figura aqui que eu vou lá e depois volto para cá. Esse aqui. Nós temos aí a ludoterapia. É uma sala onde tem uma série de brinquedos e uma psicóloga, tá, que pratica a ludoterapia, pode observar a reação da criança e anotar as suas reações. Já no brincar é diferente, não é ludoterapia. Brincar, a criança brinca com o brinquedo e o brinquedo é a forma de falar. Ele fala através do brinquedo. O brinquedo é a sua comunicação, é como um mudo que fala através dos dedos ou das mãos. Tá? Então, a criança nessa idade
pode falar através do brinquedo. O que ele faz com o brinquedo? E você, literalmente, você tem que sentar no chão e pegar também um brinquedo e brincar com a criança e sugerir à criança alguns brinquedos para que a criança possa reagir diante daqueles brinquedos e, através da reação com os brinquedos, da forma como reage com os brinquedos, ele estaria falando através dos brinquedos. O brinquedo, o brincar seria a fala. O brincar seria a fala. Veja bem. Então, se você perguntar como é que analisa, então, através do brincar. Então, vamos voltar de novo ao lugar onde nós estamos. Portanto, se as crianças brincando, seremos capazes de ver o seu mundo interior, porque ele está brincando com um carro, com um objeto, com um boneco, uma boneca, como se estivesse brincando dentro de si mesmo. Nesse mundo, os objetos internos podem ser vistos como tendo vida própria, independente da realidade externa. É o mundo da criança que se expõe para fora e que a psicanalista infantil pode analisar e pode naturalmente entender, compreender e analisar. Klein atribui esses princípios, primeiros objetos introjetados, à formação do núcleo do superego. Esse se constituiria a partir das figuras boas e más que são internalizadas em amor e ódio, nas várias etapas do desenvolvimento, sendo gradualmente assimiladas e integradas pelo ego. Portanto, o superego também teria origem nas atividades psíquicas, sendo mais um elemento a estruturar a subjetividade a partir do mundo interno da criança. E é assim que Klein destaca no primeiro estágio da vida do bebê, a posição esquizoparanoide como dominante. Depois, a posição depressiva e assim por diante. O brincar e a possibilidade transferencial. Tá? Você não pode esperar que uma criança de 1 ano e 2 anos tenha transferência com o psicanalista, até porque ele tem pai, tem mãe. Tá? Então, você não pode esperar que haja uma transferência, como existe no adulto. O adulto olha o psicanalista como pai, ou mãe, sei lá, uma coisa assim. Foi então que Klein deu o passo definitivo no desenvolvimento da técnica do brinquedo, ao constatar que a situação de transferência, a espinha dorsal do processo psicanalítico, pode apenas se estabelecer e se manter se o paciente é capaz de sentir que o consultório ou a sala de brinquedo, na verdade, toda análise é algo separado da sua vida doméstica corrente. Veja bem, então tem que ser um espaço muito especial, um espaço que a criança se sinta realmente na casa interna dele e não na casa real, onde os pais são problemas, porque, segundo Sócrates, segundo Platão, o problema das crianças são os pais, né? Então, se a criança tem problema, é porque se originou com os pais, com o pai e a mãe. E nesse espaço, há a possibilidade de haver essa possibilidade transferencial se a criança sentir que aquilo é o mundo dele. Aquele consultório dele, aquela análise é separada da vida doméstica, não tem nada a ver com o mundo que vive com o pai e com a mãe. Muito bem. Os 2 tipos de análise. Os 2 processos, a transferência e a repressão, são trabalhos nos 2 tipos de análise. Uma análise da situação transferencial e das resistências. 2. A remoção das amnésias infantis. 3. A remoção dos efeitos da repressão. 4. A revelação da cena primária fazem parte da análise lúdica, que nós podemos dizer assim. Nesse quadro, eu estou fazendo uma comparação com a análise de Anna Freud. Tá? Eu estou adiantando. A Anna Freud vai ser a nossa próxima candidata, ou seja, na próxima semana estaremos falando de Anna Freud. Mas eu preciso comparar, porque Anna Freud também
fez psicanálise infantil, criou também o seu sistema de psicanálise infantil. Há uma lenda, não sei se é lenda ou história, parece história, de que quando Melanie Klein criou a psicanálise infantil, Anna Freud ficou muito chateada, que aliás as duas nunca se deram bem, tá? Então também ela criou, para defender o pai, Sigmund Freud, ela criou um sistema baseado no sistema do pai, e criou também a psicanálise infantil, baseado na psicanálise realmente freudiana. Então nós temos aí as duas figuras. Naturalmente naquela época, ou você era freudiano ou era kleiniano. Hoje você pode integrar as duas coisas, não há nenhuma necessidade de você ser ou kleiniano ou freudiano, ou seja lá o que for. Eu sou contrário a essas posições em que a pessoa ou é junguiano, ou é kleiniano, ou é steckeliano, ou é lacaniano, seja lá o que for. Não existe niano. Existe o psicanalista que conhece todas as teorias desses grandes mestres, desses 21 grandes mestres, e aplica no seu paciente conforme a necessidade. Porque o paciente, quando chega para você, ele não vai te dizer, não, eu quero ser atendido pelo Freud, ou pelo sistema de Klein, ou pelo sistema de Anna Freud, ou pelo sistema de Erich Fromm, pelo sistema de Lacan. Ele não vai te dizer. É você que, com a sua habilidade, com a sua cultura, o seu conhecimento, você pode verificar, conforme você vai ouvindo o paciente, qual é a técnica e para onde, e qual é a melhor forma de você atingir e interpretar e resolver o problema do paciente. Porque o objeto, o foco da psicanálise é o paciente, não são as suas teorias, não é o psicanalista. A partir do momento que o psicanalista se acha freudiano, ou se acha lacaniano, ou se acha junguiano, ele já está cometendo um problema. Ela já está se afastando da verdadeira psicanálise, como um todo. Estou falando no bom sentido. Então nós vemos aqui uma comparação. Acima nós estamos Anna Freud, de 0 a 12 anos, é a preparação para Anna Freud, e através dos desenhos ela vai analisar a criança como uma preparação para o sistema freudiano. Já o sistema kleiniano não tem nenhuma preparação, já faz análise, porque a formação está na posição esquizoparanoide, na posição depressiva, nas fases edipiana, e aí começa a linguagem do brincar, já faz análise. Tá? No sistema freudiano, especificamente, sem falar de Anna Freud e Melanie Klein, só começaria mais ou menos aos 18 anos, pelo que nós entendemos. Muito bem, então temos aqui as duas grandes mestres que fizeram a psicanálise infantil. De um lado, Melanie Klein, que começou, logo depois, Anna Freud. Melanie Klein começa o brincar como linguagem e Anna Freud o desenho como linguagem. E aí nós já falamos da ludoterapia e do brincar como fala. Esse é o curso de psicanálise integrada. Você pode contribuir com R$25, eu envio para você em PDF. Você pode enviar o Pixfone 6198-340-6632 e mandar pelo Zap 6198-340-6632. Você pode fazer o que eu disse, contribuir, fazer o seu adiantamento, que você vai ganhar 2 cursos ao mesmo tempo e continuar até o final. E já adianta também a sua certificação e a sua carteira. Então, é a psicanálise integrada, módulo 10/24. Seja psicanalista, seja terapeuta.